Olá, querido, olá, querida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Kelly Arruda falando aqui, eu sou psicanalista e eu quero falar um pouquinho hoje sobre algo que tem assolado muito das nossas crianças e dos nossos adolescentes, que é a alienação parental. Isso não é algo novo, não é algo que surgiu há pouco tempo, é algo que sempre existiu. Mas talvez nunca tenha se percebido tanto os danos causados por essa ação como nos nossos dias atuais. Então eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. O que é alienação parental? Alienação parental é a desqualificação que um progenitor faz do outro progenitor. Desqualificação da pessoa, desqualificação da função paterna ou materna. Quando a gente fala progenitores, a gente está falando de pai e de mãe. Então acontece a desqualificação, a mãe desqualifica o pai enquanto sendo pai e às vezes denigre até a sua condição pessoal mesmo, não só a sua função paterna. E o pai faz isso também com a mãe. E no meio disso tudo, no meio de toda esta conturbação, de todo este conflito, ficam crianças e adolescentes que não têm condições emocionais, não têm maturidade ainda para elaborar esses sentimentos, essas emoções negativas de frustração, essas dúvidas, essas tristezas a que eles são expostos. A alienação parental eu considero que seja uma agressão psicológica e emocional. Por quê? Porque é o momento em que crianças e adolescentes têm o seu emocional violado, têm o seu emocional interferido de forma negativa. Acontece uma interferência externa de forma negativa e incisiva no emocional daquela criança e daquele adolescente. Por que isso acontece? Porque esse emocional fica violado quando acontece esse processo de alienação parental. Por quê? O adolescente e a criança, eles precisam de uma base sólida, uma referência emocional muito sólida, para que eles consigam construir o seu próprio eu emocional, para que eles consigam construir a sua própria identidade. E quando isso é violado, quando isso é mexido, quando isso tem uma interferência negativa, esse emocional, essa condição emocional, essa construção do eu fica fragilizada, desestabilizada e fica comprometida. Muitas vezes a alienação parental é feita de forma ou com o objetivo de romper ou de fragilizar o vínculo afetivo que aquela criança ou aquele adolescente tem com o progenitor que se está denegrindo, com o pai ou com a mãe. Por quê? Porque o pai ou a mãe entendem que precisam ter aquela criança ou aquele adolescente como seu aliado, como tendo alguém do seu lado. Gente, quando acontece a alienação parental? Quando há a dissolução de um casamento, por exemplo, ou quando de repente nem houve um casamento, houve uma gravidez, foi mãe solteira, foi pai solteiro e não chegou-se a haver um casamento, mas também pode nesse momento haver alienação parental por qualquer que seja o motivo. Obviamente que muitos pais e mães, eles escolhem se alienar daquela criança, daquele adolescente, eles escolhem ir embora. Isso é uma coisa. Isso é um tipo de frustração, de dor que a criança e o adolescente vão aprender a lidar, precisam aprender a lidar com isso. E aí faz parte da história deles. Mas isso é algo que não foi fabricado, vamos dizer assim, pelo progenitor que fica. Isso é sério demais, gente. E uma coisa muito comum que acontece, por incrível que pareça, é a alienação parental acontecer enquanto esta família está formada. Às vezes não há a dissolução de um casamento, às vezes não existe
um progenitor solteiro ou um progenitor sozinho para criar aquela criança, aquele adolescente. Muitas vezes aquela família está junta numa mesma casa, existe um casamento ali, né? Existe um casamento, existe um ajuntamento de pessoas ali, estão todos juntos na mesma casa, mas pai ou mãe, e às vezes pai e mãe, denigrem a imagem um do outro para aquela criança. Isso é tão sério, gente, que isso pode causar danos lá na frente. Muitas vezes danos que vão surgir quando aquela criança tiver crescido, quando ele estiver trabalhando, quando ele estiver casado, ou mesmo que não esteja casado, porque a vida também não é só casamento, mas influencia em todas as áreas da sua vida. E em grandes situações, né, em grande parte das situações, muitas vezes, esses danos são difíceis de serem revertidos. Precisa de muito tempo de terapia. Muitas vezes isso calcifica no emocional daquela pessoa e é muito difícil de realmente reverter. Aquilo passa a ser da personalidade, passa a ser intrínseco àquela pessoa. É muito complicado. E o que causa alienação parental na criança e no adolescente? A alienação parental é algo tóxico, extremamente nocivo. E interessante é que não é tóxico nem nocivo só para quem sofre, ou seja, não é só para quem está sendo denegrido, nem só para a criança, nem para o adolescente. Porque por mais que não se perceba, quem produz a alienação parental também sofre. Quem produz a alienação parental também ingere essa toxicidade que tem esse comportamento. Mas na criança e no adolescente, gente, isso pode causar a alienação intrapessoal. O que é alienação intrapessoal? É a criança estar distante, alienada, rompida dela mesma. É a criança romper, ou adolescente, romper o vínculo que tem com ele mesmo. O que causa também uma despersonalização, né? A identidade fica comprometida. Toda criança e todo adolescente precisa de uma referência paterna, de uma referência materna, para ter uma vida emocional saudável, para ter uma vida emocional real, para ter uma vida emocional estabilizada e concreta. O que ocorre é que a alienação parental, ela tira essa possibilidade de uma identidade, de uma construção de uma identidade saudável e muitas vezes essa criança cresce com N situações, com N problemas, como por exemplo, ansiedade, depressão, transtornos os mais diversos. Ela pode trazer inabilidade social, inabilidade de socialização, a falta de habilidade de se socializar. A criança passa a ser aquela mais introvertida, ela passa a evitar relacionamentos afetivos, porque ela entende que se ela tem afetividade com alguém, se ela recebe afetividade, ela demonstra afetividade, aquilo não é algo necessariamente bom, aquilo não é algo que vai lhe fazer bem, porque ela pode perder aquilo a qualquer momento, ou porque aquilo que demonstram por ela é uma mentira, porque lá na alienação parental é isso que é ensinado. O objetivo é romper esse vínculo, e esse vínculo é rompido na criança não só em relação ao progenitor, ele é rompido com ela mesma e com todo o seu entorno. Então, é uma violação emocional tremenda, terrível, é uma violação emocional perigosa, que pode causar danos enormes e duradouros na vida de uma pessoa. E aí, essa pessoa um dia será pai ou mãe, ou não, ou de repente opte por não ser, porque entende que ser pai e mãe é algo negativo, porque entende que não recebeu amor, que o amor era algo falso, não se sente amada, a criança se sente, e o adolescente, eles perdem o seu espelho, eles olham para o espelho quebrado. Vai refletir o quê? De que forma eles vão ter alguém para olhar, para mirar, para ter como referência, para ter uma base, de que forma serão autorizados a serem adultos. Gente, alienação parental é algo cruel demais. Crianças e adolescentes precisam ser cuidados, amados
Eles precisam ter o seu emocional fortalecido e não destruído. A alienação parental, ela destrói não só a relação entre pais e filhos, ou entre filhos e pais, mas ela destrói a relação da criança e do adolescente com ela mesma. E a criança e o adolescente não fica criança e adolescente a vida inteira, eles crescem. Imaginem uma pessoa que tem a inabilidade social, que tem alienação intrapessoal, que tem ansiedade, depressão e uma série de outras coisas causadas pela alienação parental, trabalhando numa empresa. De que forma essa pessoa, na verdade, conseguirá trabalhar numa empresa? De que forma essa pessoa conseguirá progredir na sua vida se aquilo que ela precisa, que é a autoafirmação, que deve acontecer na infância? É a infância que constrói, é na infância que a gente constrói a autoimagem. E ao longo da vida isso vai sendo moldado, isso vai sendo corroborado, isso vai sendo confirmado, mas sempre de forma saudável. Agora, se algo ficou adoecido, se alguma relação ficou adoecida, ficou de forma não saudável na vida daquela criança, se isso foi um conflito que ela não conseguiu solucionar, ela vai levar a vida inteira com mágoas, com tristezas, com coisas que ela às vezes não sabe nem identificar. Então vale a pena a gente parar um pouquinho e pensar de que forma eu tenho estabelecido as relações na minha vida, com os meus filhos, como eu falo do pai dos meus filhos para os meus filhos, como eu falo da mãe dos meus filhos para os meus filhos, como eu coloco os meus filhos diante daquilo que eles têm de mais precioso. Gente, o que um filho tem de mais precioso são seu pai e sua mãe. Quando há uma falha nesse quadro de preciosidade que ele tem, nesse valor que ele tem, isso causa um prejuízo. E quando essa falha é causada por um outro progenitor, pelo pai ou pela mãe, quando denigre a imagem do seu pai ou da sua mãe, essa criança precisa lidar com uma emoção que ela já tem, que ela não conhece, de ver às vezes a briga ou de tentar compreender o funcionamento do pai ou o funcionamento da mãe. Então ela tem que associar essa emoção, associar tudo isso, esses sentimentos, àqueles sentimentos e emoções que são produzidos pelo pai ou pela mãe. Vocês conseguem perceber o quanto isso é sério? Uma pessoa alienada é uma pessoa que está fora da realidade. Então você pensa em alienação parental, você começa a pensar que aquela criança, aquele adolescente, ele vai para uma realidade diferente da que ele deveria ter. Se ele deveria ter a figura de pai e mãe, ele passa a querer rejeitar o pai e a mãe. E aí, quando a alienação parental acontece, ela acontece com esse objetivo. O objetivo de fazer algo inverso. O pai não quis rejeitar aquela criança. A mãe não quis rejeitar aquela criança. Mas a mãe se sente rejeitada pelo pai, o pai se sente rejeitado pela mãe. Então, a forma que eu tenho de me vingar ou de causar um dano do tamanho que foi causado em mim é fazer com que aquela criança rejeite aquele que não a rejeitou. E assim eu vou fazê-lo sentir a mesma dor que eu estou sentindo. É duro falar isso que eu estou falando? De que é feito com esta intenção? É duro, mas é real. Que outro motivo haveria para você cometer este ato, para você produzir alienação parental numa criança ou num adolescente? Talvez sejam questões inconscientes. Muitas pessoas fazem isso e elas não percebem o dano que elas estão causando. Muitas pessoas fazem isso, elas realmente acreditam que estão fazendo o melhor pelo filho. Elas acreditam que o filho precisa conhecer qual é a verdade do pai ou qual é a verdade da mãe. Que pai eles têm de verdade, que mãe eles têm de verdade. Só que você que é esposa ou ex-esposa, você que é marido ou ex-marido, o pai daquela criança não é seu pai, é seu esposo. A mãe daquela criança não é sua mãe, é sua esposa. Então você o vê de uma forma, ou a vê de uma forma, a criança de outra.
A criança está ali para receber a afetividade e aprender a ser um ser afetivo e social. E quando você retira dele essa possibilidade, você transforma o seu filho, a sua filha, seu adolescente, a sua criança, num ser antissocial e incapaz de lidar com a afetividade. Muitas vezes incapaz de lidar com a sociedade. Se torna inábil socialmente. Se torna alguém que não tem condições de conviver em sociedade porque não sabe lidar com as frustrações da vida. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. É claro que há muito a se falar sobre alienação parental. E muitos outros vídeos eu pretendo colocar aqui sobre isso, sobre questões muito específicas dentro desse tema. Mas hoje eu queria dar essa cutucada. Vamos nos informar sobre isso, vamos parar e pensar o que eu estou fazendo. Ninguém é obrigado a permanecer casado. Ninguém é obrigado a a amar alguém. Mas, enquanto pais, nós temos o dever de produzir saúde emocional nos nossos filhos. A família, a casa, os pais são aquelas pessoas que primeiro ensinam uma criança a como ela deve viver. Existe um ditado muito antigo que fala o seguinte: costume de casa vem à praça. E é exatamente isso. O que a gente ensina em casa, o que a gente vivencia em casa, a criança vai levar para fora de si, para fora de casa, vai levar para a sociedade, porque é para isso que ela nasceu, para viver em sociedade. Então pense nisso. Que Deus abençoe você, que Deus te dê sabedoria e discernimento para que você consiga lidar, nós consigamos lidar com as adversidades do dia a dia, sem comprometer a saúde emocional dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, principalmente neste tempo em que parece ser epidêmica a questão da depressão, da automutilação, e que quando você para conversar com o adolescente sobre isso, a resposta dele é: a dor de fora ajuda a aliviar a dor de dentro. Então, a criança e o adolescente, por si só, eles já carregam dores. Dores do crescimento emocional. Dores de não saber lidar com determinadas frustrações e situações. Claro, cada um na medida da sua idade, da sua compreensão. Eles não precisam que nós produzamos dores. Mais dores do que as que eles têm para enfrentar. Vamos pensar sobre isso. Até o próximo vídeo.